Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou contar uma história, vou colocar um nome fictício. Às vezes a gente fica preocupado com aqueles que nos olham, preocupamos-nos com invejas, com olho gordo e etc. Ao passo que nós não deveríamos nos preocupar tanto com isso quando nós temos Deus no coração. A maldade jamais prevalecerá contra a bondade e contra Deus. Mas conta-se uma história, vou colocar um nome, de uma bondosa senhora e de uma senhora má. A senhora má, a bondosa senhora, ela cuidava muito bem de seus filhos, tratava com muito carinho, seus filhos a respeitavam. Eram robustos e cada vez mais tinham saúde, pois eram bem cuidados pela bondosa senhora Dona Maria. A Dona Maria cuidava muito bem de seus filhos, até que a Dona Célia, a senhora má, estou colocando um nome fictício, tá, gente? E ela olhava para os seus filhos, filhos daquela bondosa senhora, e nutria o coração de grande inveja, pois os seus filhos não tinham a mesma robustez, não tinham o mesmo carinho, não tinham o mesmo respeito. Aquela senhora má, um dia, colocou no seu coração: eu preciso destruir esta família. Mas ela não tinha como destruir se não se aproximasse daquela bondosa senhora. Mas um dia, ela se aproximou e começou a fazer amizade. E as duas começaram a ter uma amizade até bonita aos olhos de quem observava por fora. Aquela senhora má, de vez em quando dava um alimento, uma comida. Toda semana trocavam comidas, alimentos, uma com a outra. Aquela senhora má sempre fazia um doce, fazia um bolo e dava para aquela senhora bondosa distribuir para os seus filhos. Isso era costume, às vezes, antigamente. Os vizinhos faziam muito isso. Até trocavam um pouco de alimento, um pedia um copo de arroz, etc. Não sei se algum viveu essa época. Mas um dia, o tempo passou e aquela senhora má, ela caiu de cama. Foi aos médicos, os médicos não conseguiam resolver ou descobrir o problema que ela tinha. Passando algum tempo ela em cima da cama, ela resolveu chamar a bondosa senhora, a Dona Maria. E a Dona Maria começou a cuidar daquela senhora. Dava banho, ajudava. Até que um dia, aquela senhora má falou para a Dona Maria, a bondosa senhora, disse: olha, você me trata tão bem, cuidou de mim, está cuidando de mim em cima da cama, mas eu preciso te confessar algo. Ela: não se preocupe, a bondosa senhora disse, não precisa me falar nada. Não, mas eu preciso te pedir perdão.
Mas por que, dona Célia? Porque eu fiz muita maldade contra você e seus filhos. Todas as vezes que eu mandava comida para você, algum doce, algum bolo, eu colocava vidro moído no meio dos alimentos. E para quem sabe, essas coisas vão matando as pessoas aos poucos. E quanto mais eu fazia isso, mais os seus filhos tinham saúde, mais os seus filhos cresciam, mais os seus filhos eram robustos. E eu nunca consegui entender. Mas eu fiz toda esta maldade, quero que você me perdoe. E aquela bondosa senhora, Dona Maria, disse: não se preocupe, Dona Célia, pois o meu Deus cuidou de mim e cuida de mim. Não precisa se preocupar, você já está perdoada. Aquela senhora má se definhou e depois de um tempo que já havia pedido perdão, morreu, vindo a falecer. Mas isto ficou no coração da bondosa senhora, porque sabia que alguém tinha feito a maldade para sua família. Mas ela não se preocupou com isso, porque também tinha certeza que Deus havia protegido a sua casa. Conclusão: existe uma grande nuvem de testemunhas que vão olhar para você e vão falar: tentei fazer mal para você, mas não consegui. Tentei maldade contra a sua vida, mas não consegui. E vejo que você continua crescendo, prosperando e a sua família cada vez mais próspera. Entenda uma coisa: quando você tem a bênção de Deus na sua vida, quando você tem um Deus que cuida da sua vida, qualquer maldição lançada contra você não prosperará. E eles vão testemunhar tudo de bom que você tem, tudo de bom que existe em você. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus prospere na sua casa, na sua família. Beijo do Subtenente Ferreira.